Os irmãos nossos internautas também recebam aí o nosso abraço. É uma pena que tem que ser um abraço virtual, mas fica aqui o desejo de que Deus abençoe grandemente a sua vida. E se minha filhona está lá em São Paulo assistindo o culto, um abraço especial para ela. De um pai cheio de saudades. A mamãe desculpa, não é Júnior o nome dele. É Poliana e Adilson. É porque eu conheço ele de Adilson. Você falou Júnior, né, Adilson? É Adilson Júnior. O nome da mamãe, Adilson? Marta. Dona Marta, seja bem-vinda. Obrigado, viu? Venha sempre. Deus abençoe. Quando o Adilson faltar, a senhora liga e puxa a orelha dele para mim. Tá? Amém. Nós temos alguns irmãos que nos acompanham às quartas-feiras e aos domingos pela internet. Alguns fora da cidade, algumas vezes até fora do país mesmo. E nós queremos, de alguma forma, interagir com esses irmãos, e nós vamos dar a eles a oportunidade também de participar do nosso culto fazendo perguntas. Então, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, podem enviar a sua pergunta pelo Facebook. O Carlos vai selecionar a pergunta e vai se comunicar comigo aqui para a gente poder responder. Não sei se teremos tempo para responder todas, mas algumas com certeza teremos. Então, a partir de hoje, os nossos irmãos que nos acompanham ficam com liberdade para fazer essas perguntas, porque às vezes temos alguns assuntos um pouco mais polêmicos e as pessoas gostariam de fazer perguntas. Na medida do possível, nós vamos tentar respondê-las e a gente espera, assim, de alguma forma, abençoar a vida de todos também. Nós vamos hoje basear a nossa reflexão no livro do profeta Abacuque. Eu vou pedir você a gentileza de abrir em Abacuque, no capítulo 1. Abacuque, no capítulo 1. Domingo, nós encerramos as comemorações de aniversário da igreja e nós vamos ser abençoados com um musical apresentado pelo Ministério de Louvor da igreja, na liderança do Júlio. A Jaqueline chegou em casa esses dias emocionadíssima com o trabalho, com a qualidade. Então, seria muito bom se você pudesse também abençoar alguém, trazendo na igreja domingo para esse musical. Nós vamos ter o musical durante o culto e depois a mensagem com o pastor Jorge. Então, vai ser mais um final de semana muito abençoado. Não deixe de participar e de convidar alguém. Abacuque, no capítulo 1. Amém? Acompanhe a leitura. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-eis violência e não salvarás? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando clamarei eu, Senhor, e tu não me escutarás? Amém? Somente até aí. E desse pequeno trecho da Bíblia, eu gostaria de introduzir um assunto que nós consideramos dos mais desafiadores da vida cristã. Lembra que o tema geral é a solução de Deus, ou a resposta de Deus para os maiores problemas da vida. E aqui nós encontramos um dos maiores problemas da vida. Quando Deus não responde às nossas orações. Ou quando parece que Deus permanece em silêncio.
quando nós apresentamos a Ele as nossas orações. Você já enfrentou, já passou por momentos assim? Em que você orou buscando a resposta de Deus para algum problema, quem sabe, para algum momento da sua vida, e você ficou com aquela sensação de que Deus não estava te ouvindo? Eu não estou dizendo que Deus não estava te ouvindo, eu estou dizendo se você ficou com a sensação de que Deus não estava te ouvindo. Já ficou? Quem? Já passou por isso. Tem alguns santos aqui que já vai para o céu, porque não tem problema, não levanta a mão quando eu falo que tem problema, mas não tem importância não. Vou ficar de olho em vocês. Brincadeira. Eu acho que todos nós já vivemos isso, não já? Eu estou perguntando, mas eu sei que você já viveu. Quando parece que Deus está em silêncio. O profeta Abacuque viveu um tempo assim. Querido, nós estamos falando de um profeta. Não estamos falando de um iniciante. Não estamos falando de alguém que, de vez em quando, batia a porta do céu. Nós estamos falando de um profeta. E, segundo os estudiosos da Bíblia, esse profeta, embora dos menores, por causa do tamanho do livro e por causa do período em que ele profetizou, não por causa da sua significância, porque o significado dele, a importância dele é igual aos outros, mas ele é chamado de profeta menor por causa disso, por causa do curto período que profetizou e por causa do tamanho do livro. Profetas menores na classificação da Bíblia. Quem já estudou isso na escola dominical? Classificação da Bíblia, já estudou? Isso a gente estuda lá na classe de catecúmenos antigamente, hoje a gente mudou o nome, né? Mas a gente estudava lá que os livros da Bíblia podem ser classificados: históricos, poéticos, profetas, maiores e menores. Esse aqui está entre os menores. Mas os estudiosos da Bíblia são unânimes em dizer que aqui nós estamos diante de um gigante da fé. De um gigante da fé. Talvez um dos maiores exemplos que nós temos de uma fé saudável seja o do profeta Abacuque. E nem por isso, meu amado irmão, ele estava isento ou ficou isento de vivenciar por um tempo a sensação de que Deus não estava ouvindo ele. Porque quando nós vivemos essa sensação, me parece que a primeira coisa que vem no nosso coração é o seguinte: o que eu estou fazendo de errado? Como uma irmã essa semana que me disse assim: pastor, ele estava melhorando, mas de repente piorou. Eu fiquei pensando: nossa, o que será que nós fizemos que ofendeu a Deus? E eu falei: não fizeram nada, minha irmã. A vida é assim. Às vezes a gente pensa que vai melhorar e piora. E não necessariamente é por causa do nosso pecado ou porque Deus está nos disciplinando. Mas a primeira reação nossa é essa. E eu já falei isso com os irmãos aqui, que é interessante, né? A gente fala até em tom de brincadeira. Porque tem alguns irmãos que fazem questão de reforçar isso, né? Você compartilha isso com eles, eles falam assim: ó, dá uma olhada na sua vida, hein? Acerta aí, porque tem alguma coisa errada. E nem sempre. Às vezes essas pessoas prestam esse desserviço, né? Você já está com a consciência culpada e a pessoa vem e dá aquela reforçada básica. Você sai pior, né? Não, eu estou em pecado mesmo. O salmista, no Salmo 13, diz assim: atenta para mim, Senhor, responde-me, Deus meu. O salmista está compartilhando um tempo assim: Senhor, atenta para mim, responde. Está demorando muito a sua resposta. Outro gigante da fé que vivenciou essa experiência foi Jó.
Você conhece a história de Jó e sabe o drama que aquele homem viveu. E o aparente silêncio de Deus na vida dele em todo o período de sofrimento. E você lembra qual foi a referência da palavra a respeito de Jó? Homem íntegro. Homem íntegro. Ele era tão íntegro que o diabo chamou a atenção do diabo. Ele era tão íntegro que ele chamou a atenção do diabo. O diabo ficou incomodado com ele. O diabo tentou de todo jeito atrapalhar a vida dele, não conseguia. Aí o diabo foi até a presença de Deus reclamar. Falou, esse teu servo aí, ele é diferente, mas porque o senhor trata ele diferente. Deus falou, não trato não. Trata não, não trato. E então Deus permitiu que o diabo mexesse com a vida de Jó temporariamente. Deus deu corda ao diabo. O assunto não é esse, mas é bom você lembrar disso, tá? O diabo está agindo, mas ele está preso numa corda e ele só vai até onde Deus permite. Amém? Às vezes a gente vê as notícias desse mundo aí e pensa assim, o diabo está solto e ele está fazendo o que ele quiser. Ele só faz as coisas com a permissão de Deus. É como um cachorro bravo que você tem na sua casa. Mantém ele preso na corda, mas se você passar no círculo de alcance dele, você pode levar uma mordida. Não é, Nilton? Já teve cachorro bravo em casa? Morro de medo. Fica preso na corrente, mas você passa no círculo de alcance dele, ele vai morder. É só você não passar no círculo de alcance dele. Mas ele está preso na corrente. Abacuque enfrentou o problema que os teólogos chamam de problema da obscuridade. Um tempo em que Abacuque se sentia profundamente inútil, porque as suas orações não eram respondidas. E um tempo onde ele achava que Deus não estava ouvindo, que Deus não estava atento ao sofrimento dele e ao sofrimento do seu povo, e que por um tempo Deus o havia colocado de lado. Algumas pessoas às vezes me dizem isso também. Pastor, será que Deus tem tempo para ouvir meus problemas? Ele está tão ocupado com problemas maiores? Abacuque, por um momento, ele vivenciou essa experiência. Será que Deus está ocupado com outras coisas maiores e me colocou de lado? Me deu uma senha, e uma hora vai chamar meu número, mas está longe. Talvez essa seja uma das experiências, meus queridos, mais desafiadoras da nossa vida. Outra experiência tremenda que a Bíblia narra foi a dos discípulos, que entraram no barco para atravessar o mar sob a ordem de Jesus. E no meio da travessia, uma tempestade. E Jesus não viera. Jesus ainda não viera ter com eles, diz o texto lá de João. Já era a 4ª vigília da noite, Jesus não vinha. Então eles começaram a ficar apavorados. Deus se esqueceu de nós. Jesus se esqueceu. E de repente Jesus vem andando sobre as águas, eles levam um susto. O que Deus quer revelar a nós através do seu silêncio? Quando nós estudamos o livro de Gênesis, nós vimos que, por excelência, Deus quer se comunicar a nós. Se é uma coisa que Deus gosta de fazer e faz o tempo todo, é falar conosco. Por isso, essa guerra de silêncio que às vezes a gente impõe às pessoas, não é bênção. Não combina muito com o jeito de Deus, porque Deus gosta de conversar. Ele não é um tagarela que fala e o tempo todo sem parar. Ele gosta de ouvir. Ele gosta de se comunicar, falar e ouvir. Comunicar nesse sentido pleno da palavra, falar e ouvir. Desde o início ele faz questão de dizer isso, que ele fala. E a sua palavra
é poderosa, porque ela cria, ela tem poder para criar realidades. Mas, algumas vezes, Deus estrategicamente, eu gostaria que você gravasse essa palavra, para você entender, estrategicamente, Deus permite que eu tenha a sensação de que Ele está calado, indiferente. E, estrategicamente, Ele permite que eu tenha essa sensação. Mas, na verdade, Ele está se comunicando. As pessoas, de uma maneira muito simples, dizem que Deus tem sempre 3 respostas. Sim, não e espere. Com sim, não tem problema. O não, a gente já fica meio triste, meio emburrado com Deus. Agora, quando Ele diz espera, aí sim é o nosso grande desafio. Por que às vezes Deus permite que a gente tenha essa sensação, meus amados irmãos? Vamos procurar entender isso. Primeira coisa que eu preciso lembrar é que o fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele não está presente na nossa vida. Primeira coisa que talvez seja mais importante que você precise lembrar. Eu estou vivendo um tempo assim, pastor. A sensação de que Deus não está me ouvindo. Então eu vou dizer uma coisa para você que você pode ter certeza. Deus está presente na sua vida. Mesmo que você tenha a sensação de que Ele não está te ouvindo. E talvez você pense, pastor, por que eu posso ter essa garantia, essa certeza? Porque Deus disse que seria assim. Não é porque eu sou bom, você é bom. Não é porque eu esteja fazendo alguma coisa que assegure a presença de Deus, não. É porque Deus disse que estaria sempre presente. E Ele não contraria a sua palavra. Amém? Então, o aparente silêncio de Deus não significa que Deus não está presente na minha vida. Deus sempre está presente na minha vida. Criaram até um poema das pegadas na areia, né? O pessoal usa muito esse poema, né? Quando a pessoa olhou para trás, não viu as pegadas na areia, não viu as suas pegadas, e a conclusão do poema é que Deus estava carregando a pessoa. É uma visão romântica, mas que dá para a gente entender mais ou menos o que é isso. Talvez Deus esteja se manifestando e tratando com você de uma forma que Ele nunca tratou. Quando você tem a sensação de que Ele está em silêncio. Porque, gente, se é alguma coisa que realmente nos faz refletir, é o silêncio de Deus. Por que às vezes Deus permite que a gente tenha essa sensação? Em primeiro lugar, vamos ser honestos com a palavra, principalmente com Deus, com a palavra, e dizer que, às vezes, essa ação de Deus é disciplinar. Porque, às vezes, Deus quer corrigir, Deus quer nos levar a fazer ajustes na nossa vida. Porque, às vezes, eu estou agindo com motivações erradas. Esse é um ponto que você tem que considerar. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto e enganoso, a Bíblia diz. Quem o conhecerá? É um labirinto desconhecido. Então, muitas vezes, as nossas motivações estão erradas, porque Deus sonda o nosso coração. E motivação errada, meus amados irmãos, leva à prática errada, a hábitos errados. Então, muitas vezes, Deus trabalha na nossa vida ali, no centro, na nossa essência, onde nascem as nossas motivações.
Porque enquanto a coisa está acontecendo, nós vamos fazendo, nós vamos levando e vamos fazendo. E aí, quando Deus nos faz sentir essa sensação de que Ele está em silêncio, nós começamos a refletir mais profundamente. E então a gente pode descobrir algumas motivações erradas. Você já passou por essa experiência de descobrir que a sua motivação estava errada e que o seu desejo estava errado? Jesus nos mostra que isso é algo perfeitamente possível, quando Ele diz assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Senhor, o meu desejo é não passar pela cruz, mas seja feita tua vontade. Às vezes a nossa motivação ou o nosso desejo é tomar atalhos. Não é verdade? Mas Deus nos leva a refletir de forma mais profunda. Deus testa a nossa fé quando nós ficamos com essa sensação de que Ele não está ouvindo a nossa oração. O silêncio incomoda muito. Mas vamos lembrar sempre que o silêncio não significa ausência de Deus. É um tempo muito próprio de me aquietar e sondar as minhas motivações. Salmo 139 tem uma oração muito bonita nesse sentido, não é? Lembra das palavras do Salmo 139? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento, quando eu me levanto, esquadrinhas o meu andar. O que é a palavra esquadrinhar sugere, né? É você medir cada centímetro do seu andar. É um exame profundo das suas atitudes. Esquadrinha. Deus examina o nosso caminhar nos seus detalhes. O meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Olha onde o salmista foi. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces. Gente, isso é muito profundo, não é? Esse tratar de Deus na nossa vida é tão profundo. A palavra nem chegou e Ele já conhece. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Eu não posso atingir, eu não consigo fazer isso comigo mesmo, Senhor. Então eu penso que não há nenhuma possibilidade de eu fugir de Deus. Para onde eu vou me ausentar? Para onde eu vou fugir da tua face? Porque se eu subo lá nos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está também. E se eu tomo as asas da alvorada e vou até os confins dos mares, ainda assim a sua mão me guiará e a sua destra me susterá. Se eu digo que a situação e os problemas e as trevas estão tão fortes que elas vão me encobrir, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão ocultas. Coisa maravilhosa, hein? Estou sufocado de problemas. Eu não estou vendo nenhuma luz, mas a Bíblia diz que Deus está vendo. Nem as trevas. Coisa poderosa são as trevas.
a ausência completa de luz, nem as trevas podem nos encobrir de Deus, pois tu formaste o meu interior e tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, ó Deus, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As suas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Abacuque viveu basicamente duas crises em relação ao silêncio de Deus. A primeira crise foi a crise existencial, ou me perdoe, 3 crises. A primeira crise foi essa crise do aparente silêncio de Deus. Deus não respondia. Orava, orava, orava e Deus não respondia. Essa foi a primeira crise. A segunda crise foi a crise que a gente pode chamar de existencial. Foi que quando Deus respondeu a ele, não foi a resposta que ele esperava. Quando Deus respondeu a Abacuque, a resposta contrariou tudo que o profeta conhecia de Deus. Já parou para pensar nessa situação? Você ora, 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 Deus te permite aquela sensação de que Ele não está te ouvindo, e aquela crise vai se avolumando, aquela sensação de que Deus te colocou de lado. Aí Deus finalmente te responde. E quando Ele responde alguma coisa que você jamais imaginou que poderia acontecer. E junto com essa crise existencial, a crise teológica, porque a resposta de Deus a Abacuque foi que Deus responderia ou se manifestaria usando o pior povo que existia sobre a face da terra para corrigir os seus filhos. Amém? Dá para falar amém para isso? E se eu estivesse lá no dia de Abacuque, eu não ia falar amém, não. Eu falei, ô Abacuque, você está errado, filho. Pode voltar lá. Ô Abacuque, Deus demorou a responder. E quando responde isso, você está em pecado mesmo, meu amigo. Hein, Cássio? Que resposta é essa, Abacuque? O pior povo que existe sobre a face da terra, Deus vai usar para ensinar a nós, Abacuque. Os caldeus. É isso mesmo. 3 crises. A pergunta mais importante é: como é que eu posso fazer, pastor, diante de uma realidade como essa? Qual é a solução de Deus para nós num tempo como esse? Em primeiro lugar, cultive sempre, 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 absolutamente sempre, a honestidade com Deus. Eu gosto muito da honestidade de Abacuque. Senhor, até quando? Foi muito honesto no diálogo dele. Senhor, no meu tempo já passou da hora de o senhor fazer alguma coisa. Eu estou angustiado. Eu estou sentindo que eu estou sozinho. Abacuque foi honesto com Deus. Há uma coisa importante nessa honestidade com Deus, meus amados irmãos, e que Deus trabalha nesse aparente silêncio, é porque nós temos a tendência de achar que os outros são culpados pelos nossos problemas. E o silêncio de Deus nos faz pensar, ou nos faz refletir. E muitas vezes a gente vai chegar à conclusão de que nós estamos agindo errado e que o culpado pelos nossos problemas somos nós mesmos. Pode ser que por um tempo nós tenhamos nos escondido da realidade dos nossos próprios problemas e culpamos as pessoas e a Deus por eles. A honestidade abre a porta para
um novo tempo de intimidade com Deus. Quando a gente olha para Deus e diz assim, Deus, me perdoe porque o errado sou eu, o problema é por minha causa mesmo, não é por causa do meu marido, não é por causa da minha mulher, não é por causa dos meus filhos, não é por causa da minha igreja. O negócio é comigo, Senhor. Irmãos, você pode dizer amém numa atitude madura, que a maioria das vezes as pessoas são culpadas pelos nossos problemas, não é verdade? A maioria das vezes nós... Não sei se você está vivendo um problema nesse momento, mas a nossa tendência é achar responsáveis. Ah, mas o meu pai e a minha mãe fez ou deixou de fazer, mas o meu marido fez ou deixou de fazer, mas o meu filho fez ou deixou de fazer, o país fez ou deixou de fazer, a igreja fez ou deixou de fazer, e assim nós vamos. Uma forma de fugir. E quando nós encaramos os nossos problemas e agimos com honestidade, nós derrubamos essa barreira e uma porta para a intimidade com Deus se abre e nós começamos a experimentar de novo o amor e a aceitação de Deus. E isso é tão importante para a nossa cura, para a nossa restauração. Humildade, isso se chama integridade. É quando eu sou honesto para com Deus e, consequentemente, honesto com as pessoas. Quando eu sou honesto com Deus, eu sou honesto com as pessoas, naturalmente. Mas quando eu não sou honesto com Deus, a minha tendência é reproduzir esse comportamento com as pessoas. Perceba aqui que é um tratamento de Deus. Nós estamos no divã de Deus. Deus está no aparente silêncio e nós estamos sentados lá no divã e Deus está trabalhando conosco. Domingo passado, foi mais uma experiência através da mensagem do pastor Ezequiel de manhã e de noite, nos desafiando a nós cada dia mais nos colocarmos nas mãos de Deus para sermos instrumentos de Deus. Esse tipo de mensagem fala muito ao meu coração. Eu gosto muito, principalmente da maneira que o pastor colocou, achei muito sábia, motivadora. Agora, como que eu posso ser usado por Deus? Como que eu posso ser usado por Deus? Deus quer homens e mulheres que estão dispostos a passar por esse treinamento que nos faz desenvolver a integridade e a honestidade com Deus. Isso é um treinamento desgastante. A gente tem mania de brincar nos corredores, né? Não só na igreja, como fora da igreja. E domingo, a gente estava saindo ali e, não sei, alguém estava comentando que o outro tinha engordado, que o outro estava magro. Aí alguém bateu na barriga do Estevão, que é atleta, e falou, o que é isso, meu irmão? Não tem gordura, né? Só aquela tábua aqui. Aí o pessoal estava rindo. O que é isso, Estevão? E aí a gente punha a mão na barriga assim, né? Brincando, tentando imitar ele. E ele falou assim, isso aqui é muito treinamento. Eu falei, meu irmão, tá aí? Tá. A gente queria ouvir, era isso, né? O menino está sequinho assim, é porque ele treina muito. E aí, ele tem êxito na prova. Aí ele tem a recompensa. Então, quando a gente não está disposto a esse treinamento, que é um treinamento desgastante, meus amados irmãos. A gente lê a história de José, a gente fica emocionado com a história de José, não é? Gente, que homem extraordinário. Parece até que esse homem não existiu. Tão extraordinário. Que jovem. A gente lê a história de Davi, eu particularmente sou fã de Davi, que jovem extraordinário.
A história de Moisés, então, nem se fala, que isso é um extraordinário. Mas, gente, esses homens não nasceram assim, não. José passou por um treinamento rigoroso. Começou quando ele foi odiado pelos seus irmãos, depois jogado numa cisterna, depois vendido como escravo, preso. Que treinamento duro para mostrar, para ensinar aquele homem sobre integridade diante de Deus. Olha o treinamento de Moisés. Olha o treinamento de Davi. Que treinamento duro. Davi foi ungido rei e talvez um dos reis mais ovacionados foi Davi. Mas a gente se esquece do treinamento dele até chegar ali. Inclusive a perseguição que ele sofreu de Saul. Como é bonita a história de Davi antes de ser coroado rei. Estão lembrados? Que Saul se revoltou por inveja, por ciúmes de Davi, e que Davi teve com a espada no pescoço de Saul. E os soldados falaram assim: Davi, você está com a faca e o queijo na mão. Ele falou: não. Não. Não é assim. Guardou a espada dele. Se submeteu ao treinamento de Deus. A perseguição injusta. Até que Deus o honrou e colocou no trono. Gente, o silêncio de Deus é um período de treinamento para nós. Então, quando você tiver essa aparente sensação do silêncio de Deus, que a resposta não é atendida, não entre numa caverna, não. Comece a se alegrar e dizer assim: Deus está me preparando para coisas maiores e melhores. É o inverso do que você está pensando. Deus não colocou você de lado, não. Ele está lixando as suas deficiências. E depois de períodos assim, a gente experimenta um tempo de visitação de Deus muito especial. Cultive a honestidade sempre com Deus. Seja transparente com Deus. Seja transparente com Deus. Seja humilde. Reconheça os seus pecados. E desfrute do amor e da aceitação de Deus. A vitória vem quando nós, assim como Abacuque, resolvemos assumir uma atitude passiva, mas uma atitude de fé. A palavra de Deus para Abacuque, você acompanha aí no restante do texto, levou Abacuque a uma decisão. Por-me-ei na minha torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza. Vigiarei para ver o que meu Deus me dirá e que resposta terei. Capítulo 2. Quando Deus nos faz viver esse tempo de aparente silêncio, essa é a atitude que nós precisamos assumir. Colocar-me-ei na torre de vigia. Vou esperar em Deus, mas vou esperar vigilante. O que é alguém se colocar na torre? Ele está esperando, mas ele está de olhos abertos, ele está ligado. Não é hora de você agir, é hora de você esperar, mas é uma espera ativa. Quando a Bíblia diz assim, espera no Senhor, a sensação que nós temos é que Deus está falando assim, cruze os braços e deixa a água rolar. Colocar-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza. O que é a fortaleza, hein, meus amados, aqui do texto?
O que significa o profeta dizer para nós, colocar-me-ei na fortaleza? Que fortaleza é essa? Aplique isso para a sua vida espiritual. É a graça de Deus. Essa é a sua fortaleza. A base, gente, sobre a qual nós vivemos, segura, é a graça de Deus. Colocar-me-ei na torre de vigia, Cássio, o que me garante que Deus me responderá? A graça de Deus. O que me garante que Deus virá? A graça de Deus. É o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. É a minha fé no que Ele fez na cruz por mim. É a minha fé no sangue derramado e na eficácia desse sangue que me torna filho. É nisso que eu me baseio. Eu não me baseio nem na minha bondade, eu não me baseio nem na minha justiça própria, não é na minha capacidade de dar uma resposta que agrada a Deus. Não é isso, meu amado, a nossa base. A nossa base é no que Cristo fez. Então, quando o profeta diz, eu ficarei vigiante e confiado na graça de Deus, que me responderá, porque Cristo morreu na cruz por mim. Ele me responderá por causa disso. Sabe por que Deus virá, meu irmão? Sabe por que Deus te responde? Sabe por que Deus está presente sempre? Foi por causa do que Cristo fez por mim e por você. É por isso que você não precisa duvidar. Não deve duvidar. A fortaleza não é um lugar onde você vai se sentir seguro. Não é isso que a palavra transmite? Eu estarei na minha fortaleza, ou seja, eu estarei seguro. Ali eu estou seguro. Pois não. Sem dúvida. Não tem como você separar a palavra de Cristo. Ele é a palavra encarnada. Ele é o verbo que se fez carne. Então, quando eu falo de você se assentar na graça, que a fortaleza é essa graça de Deus, eu estou falando em tudo isso. Porque quem revela para nós o que Cristo fez? É a palavra. Amém, gente? Pastor, eu estou num momento em que parece que Deus se esqueceu de mim. Então, querido, coloque-se na fortaleza. E fique ligado. Porque Deus está trabalhando intensamente na sua vida, ao seu redor, porque Ele assim o prometeu. O fato de você estar sentindo o silêncio de Deus não significa que você está sozinho. Talvez seja a época em que Ele esteja mais presente na sua vida, seja essa época. Aquietai-vos. Salmo 46. E sabei que é na quietude que nós crescemos no conhecimento de Deus. É na quietude. Aquietai-vos, se aquiete. Em meio à crise que assola, e a expectativa que vai crescendo no coração, é necessário que você leve em consideração o tempo de Deus. Se tardar, espero, porque certamente virá. Foi assim que Deus se revelou ao profeta. Se tardar, espera, porque uma coisa você pode ter certeza, ele virá. Agora, o tardar de Deus é na sua concepção, porque Deus nunca se atrasa, porque Deus não tarda, Ele vem no tempo certo. Sabe um problema que nós vivenciamos e que Deus trabalha na nossa vida? É essa noção do tempo de Deus. Porque nós fazemos as nossas orações, os nossos pedidos, temos os anseios do nosso coração e estabelecemos o tempo para Deus. E Deus não vem no tempo, então nós entramos em crise. Estava conversando com alguém que eu não sei quem é mais, não me lembro. Eu sei que eu me lembrei de uma coisa simples, que eu li e que me marcou muito.
Deus não está plantando alface nem tomate, Ele está plantando carvalho de justiça. Alface e tomate nasce da noite para o dia. Agora, carvalho de justiça, leva tempo. Então, às vezes, você está achando que está demorando demais. O irmão se aproximou de mim e disse assim, pastor, quanto tempo eu levo para ser um discípulo assim no nível dos discípulos de Jesus? Eu falei, uns 3 anos e meio. Ele falou, é mesmo? Eu falei, 3 anos e meio. Você vai ver lá na Bíblia que Jesus andou com os discípulos mais ou menos 3 anos e meio. Então, se você andar com Jesus 3 anos e meio, igual Jesus andou com os discípulos, você vai ser um cara bacana. Você vai ser um cara bacana demais. Ele falou, é mesmo? É. Igualzinho Pedro. Olha que cara bacana que foi Pedro. Depois de 3 anos e meio, ainda negou Jesus. Olha que cara bacana. 3 anos e meio vivendo com Jesus, 24 horas, ainda teve a coragem de deixar Jesus na mão. Você vai ser um cara bacana igual a ele. Ah, pastor, estou falando sério. Eu falei assim, pois é, você já entendeu. Deus vai trabalhar para a gente o resto da vida, meus irmãos. A gente é muito apressado. Não é? A gente quer que a mulher da gente vire uma santa que a gente sonhou a vida inteira, da noite para o dia. Quer que o marido vire um santo da noite para o dia. Senhor, eu não aguento mais esse homem. Não aguento mais essa mulher. Eu já estou orando, faz 1 ano. Meu filho. E às vezes vai demorar 10 e ele não vai mudar. Ele vai mudar pouquinho. Esses dias eu falei para uma pessoa assim, fique tranquila, que no final desse tempo talvez ele não mude. É mesmo, é ele quem vai mudar é você. Você vai aprender a aceitar esse camarada do jeito que ele é, assim como também ele vai aprender a aceitar você do jeito que ele é, e aí está feita a obra que Deus quer. A mudança não é nele, é em você. Então, o tempo de Deus para tratar pessoas, gente, não é o nosso tempo. Nós queremos para ontem. Mas não é. Então, esse aquietar de Deus, ele nos leva a refletir sobre isso. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Para os discípulos, já era muito tarde, já era a 4ª vigília da noite. Mas para Deus, aquele era o tempo certo. Uma espiritualidade sadia e equilibrada, e isso está ficando cada vez mais raro nos nossos dias, uma espiritualidade sadia, que existem umas espiritualidades que a gente está vendo se desenvolver no meio da igreja, que elas são doentias. É gente que inverteu a ordem das coisas. Está dando ordem para Deus. A gente vê muito isso. Determina. Se você não determinar, Deus assume o papel de servo e nós assumimos o de senhor. Então a gente começa a determinar a espiritualidade doentia. Isso é para citar algumas características. Abacuque chegou a um ponto em que ele conseguiu entender que conhecimento de Deus é mais do que experimentar o poder e a força de Deus. Amém? E chegou um tempo que ele começou a entender isso. A fé vitoriosa é a fé da possibilidade do terremoto que abre cárceres. É a fé do fogo que consome sacrifícios. É a fé do vento forte que abre o mar. É a fé da oração que cura. Mas também é a fé que continua firme quando Deus faz silêncio. Isso é uma fé equilibrada e saudável. Eu orei e Deus se manifestou e pode se manifestar na hora, fazendo um milagre. Creia nisso. Mas e se ele não fizer o milagre? Continua firme e fiel do mesmo jeito. Porque a fé saudável é uma fé que contempla isso. Há horas para o terremoto, há horas para o fogo, há horas para o vento forte, há hora para o barulho da ação de Deus.
Mas essas coisas só são sadias quando Deus também é conhecido no simples silêncio, essencial em nossa alma. A experiência mais radical e mais final da fé vitoriosa é o próprio Deus, e não o resultado. É quando nós aprendemos a nos deleitar no próprio ser de Deus, no caráter de Deus. O Abacuque, no final da sua palavra, ele diz assim: ouvi a Deus e o meu íntimo se comoveu. Capítulo 3, versículo 16. Tremeram a sua voz, tremeram os meus lábios. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Profundo demais, né, Daniel? Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Que fé maravilhosa, hein? Deus, eu cheguei num ponto, é como se Abacuque estivesse dizendo: Deus, eu cheguei num ponto que finalmente eu entendi que a presença do Senhor independe dos resultados, que são muitas vezes visíveis. Eu entendi que o que eu preciso mesmo é da sua presença, e o Senhor sempre vai estar. Mesmo quando não venha nenhuma resposta, o Senhor sempre vai estar. E o Senhor é o que eu preciso. Não há gado no curral, não há fruto na videira, mas, Senhor, eu estou alegre, porque o Senhor está aí. E eu estou no Senhor, e o Senhor me aceitou. Eu estou alegre. Então, Senhor, em silêncio eu vou esperar. Vou esperar na torre de vigia, ligado, antenado, porque o tempo do Senhor vai chegar. Amém? O tempo do Senhor vai chegar. E enquanto ele não chega, eu obedeço, eu fico firme na fortaleza, na torre de vigia, esperando o tempo do Senhor. Eu já entendi que o meu tempo não é o seu tempo, porque para mim o Senhor já deveria ter vindo, mas o Senhor não veio. Então eu entendi que não está no seu tempo. Então eu resolvi esperar o seu tempo. Gente, essa é a experiência mais profunda que alguém pode ter é o próprio Deus. Quando Deus faz silêncio na nossa vida, é a oportunidade de nós crescermos na nossa fé como nunca crescemos. Se porventura passou pela sua cabeça em algum instante que Deus te abandonou, que Deus não está com você, não aceite essa ideia. Não vem de Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz. Deus está dizendo para você em alto e bom som: meu filho, eu estou aqui. Espera, que o meu tempo vai se cumprir. Eu estou fazendo uma coisa muito profunda na sua vida, tornando você um vaso belo e útil para ser usado. Fica firme. Confie na minha palavra. Fique firme na fortaleza. E no tempo certo eu vou vir. Que Deus te abençoe.